Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. E muita gente tem orado pelo ministro Alexandre de Moraes e eu digo, olha, é importante, eu oro com a minha família também. 1 milhão de brasileiros. Eu acho que a gente tem que exercitar isso, né? Porque é um ser humano. Agora, que essas nossas orações, que ele receba essas nossas orações, né, com amor, e possa, de alguma forma, dar outro direcionamento na vida dele, porque os arbítrios estão claros com a legislação, com a Constituição dos brasileiros, do Brasil. E é a lei da semeadura que a gente vive. É a lei inexorável da natureza. Tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei de causa e efeito, da ação e da reação. Que ele possa, eu acredito muito, de verdade, na capacidade de reflexão do ser humano. Que essa audiência, de alguma forma, sirva para ele. Não veio mais uma vez ao Senado, é a 6ª vez. Já perdi, foi as contas, talvez seja mais ou um pouquinho menos. Mas nessa comissão nós já chamamos, e outras comissões. No plenário do Senado nós já chamamos, ele nunca atendeu o convite do Senado Federal. E o desrespeito não é a nós, não é a comissão, é o brasileiro. Porque essa é uma instituição que tem 200 anos, bicentenária. E nós estamos aqui para ouvir as pessoas sobre o gravíssimo problema de violação dos direitos humanos, que até o mundo já está percebendo, fora do Brasil, que nós não vivemos numa democracia. Não vivemos numa democracia. E eu digo o seguinte para Alexandre de Moraes, ele tem 2 opções. Ou a gente aprova a anistia aqui, ampla, geral e restrita para todo mundo, e algum parlamentar faça uma emenda para incluir ele nessa anistia, porque ele cometeu crimes ao longo desse tempo, ou a gente, da mesma forma, vai aprovar a anistia, e quando nós tivermos maioria nesse Senado, a gente vai caçar o Alexandre de Moraes. Ele vai ser impedido pelos diversos crimes que ele reiteradamente está cometendo, desgraçando a vida de centenas de milhares de famílias brasileiras. Uma hora esse mal vai acabar. E se for como sempre mostrou a história do nosso Brasil, com alguma pacificação, que passa assim pela anistia, porque ele é o primeiro a vir a público e tentar jogar um balde de água fria num processo que está sendo construído dentro da política, com respeito, de forma democrática, e tem que conversar com todo mundo, porque senão não andam as coisas aqui nessa casa, então não caiam discursos fáceis daqueles que se acham os super fodões e que vão sentar ali e vão começar a dar ordem nos votos dos outros senadores, porque não vão conseguir os votos. Então preste atenção quais são as intenções dessas pessoas, porque aqui tem um trabalho responsável de todos os parlamentares que já passaram aqui por essa audiência hoje, e mais outros que não puderam estar aqui, que estão comprometidos sim, que estão sentidos sim. Quantas vezes eu já não perdi o sono pensando como é que a gente consegue arrumar uma solução, doutora Carolina, para que esse pesadelo tenha fim? Todos nós aqui já passamos por isso. E mais uma vez, o caminho está pela política. O caminho não está na força. E o Alexandre de Moraes continua usando o remédio errada em dose errada. Tudo o que aconteceu no 8 de janeiro é consequência das decisões dele, das posturas dele. Não tem um ditado popular, quando tem um bicho encurralado, em algum momento ele vai acabar partindo para cima do seu algoz? É o que ele está fazendo. E eu não estou querendo dizer com isso aqui que eu estou incentivando nada. Muito pelo contrário, eu estou mais uma vez mostrando qual é a saída, que é pela política, é pela anistia. Assim a gente vai conseguir a pacificação. Então, em função do que fez Alexandre de Moraes, aconteceu 8 de janeiro. Ou alguém ia sair de casa, se tivesse a quem recorrer, se tivesse algum recurso sendo analisado, se as leis tivessem sido aplicadas da forma correta, se a Constituição estivesse sendo cumprida, porque até o homem médio, como a gente fala, entende o que está acontecendo. A opinião pública cada vez mais entende a perseguição que está acontecendo. E aí vem agora o maluco, e está muito mal explicada essa história, porque quem assiste o vídeo vê que ele solta lá os rojões. Óbvio, um protesto que a gente tem que repudiar. Não é assim que se resolve as coisas. Mas em algum momento o cara cai duro,
e a bomba explode em cima dele, o morteiro explode em cima dele, algum outro artefato com pólvora que ele estava no corpo explode em cima dele. Ou das duas uma, ou ele teve um infarto fulminante e desabou ali e o troço explodiu em cima dele, ou ele levou um tiro. Eu espero que o inquérito a investigação seja de fato isenta. Eu não estou querendo responsabilizar ninguém caso tenha havido um tiro, não. Porque pode configurar uma situação até de legítima defesa ali. Mas não é aquela narrativa inicial que estava sendo ventilada, né? De que alguém foi lá para explodir o Supremo, para explodir o Alexandre de Moraes. Então, olha o avançar das coisas, Girão. 8 de janeiro, acontece agora esse fato aí desse maluco, e eles continuam insistindo com o remédio errado. É inacreditável a ignorância, é inacreditável o orgulho que essa pessoa tem de não vestir por um momento a veste da humildade para reconhecer que ele é o grande catalisador, ele é o grande combustível do que está acontecendo. Não tem discurso de ódio de ninguém de direita, não. Eles são tão ardilosos que já estão usando essa conjuntura atual para vir de novo com discurso de censura em rede social, porque não concorda com o que algumas pessoas falam na internet contra eles. Então a gente tem aqui uma missão árdua, senador Girão, senador Isalci. Uma missão difícil, mas que eu posso falar por vocês dois e por quem mais passou por aqui, a gente não vai arredar o pé. A gente vai continuar trabalhando na mesma linha, por mais que nós sejamos maioria, por enquanto. Porque a gente não vai dormir em paz enquanto a gente não conseguir pacificar esse país de verdade. Porque nós é que somos os defensores da democracia, nós é que estamos aqui denunciando todas as atrocidades que estão sendo cometidas, rasgando-se a Constituição, para impor a vontade dele. Uma pessoa que age por vingança, que toma decisão com o fígado, que machuca as pessoas com a caneta mais do que um marginal está machucando as pessoas com um fuzil aí na rua. Porque até esses marginais têm a quem recorrer. Eu perguntei em uma comissão, senador, se existem advogados mais advogados do que outros. Porque eu tenho 2 OABs, né? Uma do estado de Ceará, que é o meu estado, foi quando eu entrei, né? E tem uma aqui do Distrito Federal. E as minhas prerrogativas são violadas todo dia. Todo santo dia. Todo santo dia um advogado é feito de chacota no Supremo Tribunal Federal. Todo santo dia um advogado tem que ir presencialmente pegar a cópia de um processo em pleno 2024. Se implorar em processos físicos e sigilosos. Confesso que até o meu medo ali, quando o ocorrido lá até eu saber de tudo do ocorrido lá do rapaz que soltou o rojão na frente do STF, era que explodissem e sumissem com os processos. Com as provas das ilegalidades que o ministro cometeu. Eu confesso que eu tenho medo que isso vire chamas em algum momento da história. Porque aí a gente vai perder ali o fio de como começou aquela ilegalidade, já que é tudo físico. Né? E eu juro, confesso que até as comarcas mais distantes do estado do Ceará, os processos são eletrônicos hoje em dia. Afinal de contas, passamos por uma pandemia onde tudo era feito eletronicamente, mas na Suprema Corte Brasileira a gente tem processos físicos e sigilosos. Processos que faltam páginas, inclusive. Que você entra, ele mesmo eletrônico, ele falta algumas páginas ali, como os pedidos de prisão dessas pessoas. É assim, é inacreditável o que a gente está vivendo, e mais inacreditável ainda é ver pessoas defendendo. Que o primeiro que me envergonha são os militares desse país, que assistiram tudo isso calados, sob o comando daquele general Dutra deslumbrado, que se prestou ao vergonhoso papel de cercar pessoas inocentes na porta dos quartéis e encaminhá-los, fazendo de conta que estava protegendo essas pessoas, mas estava, na verdade, arregimentando as pessoas, já combinado à época com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o presidente Lula, que fez o general ficar inebriado por ter falado ao telefone. Arregimentou essas pessoas, iludiu essas pessoas, né, cometeu o crime de perfídia
que, se nós tivéssemos uma justiça militar séria, faria julgar este general Dutra pelo crime de perfídia, encaminhou essas pessoas para a prisão. Pessoas que, como citaram aqui alguns exemplos, mas há vários, pessoas que estavam ali, muitas delas, inclusive, chegaram depois dos atos, ou não foram lá nos atos. Quer dizer, não houve o menor critério de distinção, de se limitar, pelo menos, a encaminhar para ser preso quem estava dentro das instalações onde houve a depredação e a invasão. Crime de depredação houve? Sim. Invasão de prédio público? Também. Existe norma para isso, norma penal aplicável, com a combinação de pena proporcional e tudo mais, né? Não se dá golpe em feriado com os prédios vazios, não se dá golpe com as pessoas desarmadas. Então é evidente que aquilo não foi golpe. Mas, independentemente de ter sido ou não tentativa de golpe, o que os militares fizeram no 8 de janeiro em permitir que se levassem essas pessoas presas e emboscar essas pessoas na porta do quartel foi de uma covardia sem tamanho. Essa covardia não começou no 8 de janeiro. Essa covardia começou quando essas pessoas foram sendo mantidas na porta desses quartéis com a esperança de que algo ia acontecer, de que algo ia ser feito. Ao invés de serem avisadas dizendo, olha, nada vai acontecer, nada foi feito, o Lula ganhou a eleição, vai cada um para sua casa, parem de ficar tomando chuva e serem iludidos aqui na porta desses quartéis. Ao contrário senso, nenhuma dessas autoridades se prestou a ter essa conversa franca, sincera e objetiva com aqueles que lá na porta estavam. Mantiveram essas pessoas ali na porta por motivação política, por motivação seja lá qual for, ou até por falta de coragem mesmo em assumir que nada iria acontecer. Essas pessoas foram iludidas e induzidas a ficarem ali. Mas a vergonha não recai só sobre esses militares e esses juristas com J minúsculo. Recai, infelizmente, aos políticos, sobretudo dessa casa, que pelo seu papel constitucional deveriam se posicionar como deve acerca de abusos praticados pelo Poder Judiciário. E é a omissão da presidência, da Comissão de Constituição e Justiça e de muitos dos membros desse Senado da República que tem permitido que isso se alongue da forma que se alonga. Não sei se é por rabo preso, por compromisso político, por curriola, ou seja lá o que for, mas não fazem o que deveriam fazer. Fazem bem os acordões, agora aqui para a sucessão da presidência da Casa, para rapidamente aprovar as emendas parlamentares para serem pagas, isso tudo de uma eficiência tremenda. Se alinha esquerda, direita, centro, para cima, para baixo. Mas na hora de fazer sobre esse assunto, essa grande injustiça que já dura muito tempo nesse país, cada um corre para o lado, faz um discursinho e volta para as suas tarefas. A Câmara dos Deputados, sob a presidência da Carolina Detoni, vinha avançando num projeto cuja relatoria era do deputado Rodrigo Valadares, e, de novo, a exemplo do que eu disse aqui, também foi atacada por uma manobra regimental que fez mudar o trâmite daquele projeto que estava lá na CCJ para uma tal comissão especial. Tudo em meio ao acordo para se fazer a sucessão da presidência da Câmara dos Deputados. Pois eu digo, ou o Congresso Nacional em ambas as casas, Câmara e Senado, sobretudo o Senado pelo seu papel constitucional, adotam uma outra postura, ou só Deus para salvar realmente a pele desses que estão presos no 8 de janeiro. Muito obrigado. Um golpe de Estado sem armas. Isso quando você tenta explicar isso fora do país, ninguém entende. Começam a rir, começam a dizer achar que a gente está exagerando, senador Flávio Bolsonaro. E aí, quando a gente contextualiza e diz o porquê que tudo isso está acontecendo, porque querem acabar com a figura política do maior líder que esse país já viu, Jair Messias Bolsonaro, e isso tem que ser dito. Então, para pegar eles inventam narrativas e deixam pessoas simples e humildes
presas como nós temos até hoje. Mas nós temos que ter fé, e eu acredito, porque a fé, é claro que ela vem acompanhada de muito trabalho. Não adianta só ter fé, tem que ter fé, tem que ter oração, mas tem que ter muito trabalho. E nós temos trabalhado, daqui o deputado, estava agora, deve estar por aqui, o deputado Marcelo Van Hatten, que acabou de chegar também, de viagem, nós estivemos juntos na semana passada, e o senador Girão também esteve em Washington. Nós estamos levando essas denúncias, porque o fato é que aqui dentro a gente não vê mais uma solução. Não temos mais a quem recorrer. Porque esses processos deveriam estar correndo, tramitando na primeira instância, jamais no Supremo Tribunal Federal. Nós estivemos semana passada em Washington e nós estivemos lá para falar também do caso do Clezão, que foi lembrado na audiência. E pareceu em determinado momento, senhor presidente, que as pessoas que lá estão, claro que há exceções, mas algumas daquelas que lá estão sentadas em posições tão importantes estão mais preocupados com suas próprias proteções e carreiras do que com a justiça que precisa ser feita no Brasil. Então, sim, nós cobramos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que defenda os direitos humanos de todos, da direita à esquerda, do centro para cima, para baixo, receba as nossas denúncias e trate-as todas com a devida celeridade, porque já passou muito tempo sem a ação daqueles que podem nos ajudar, que estão fora do país. Porque o que aconteceu no Brasil foi a transformação de um Estado de Direito em um Estado policial. Maior prova disso não há do que uma reunião ocorrida no Palácio da Alvorada, na semana passada, Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, com a presença do Lula, de ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, chefe da Polícia Federal e Procurador-Geral da República. Estou enganado ou foram esses os presentes que lá estavam? Fora da agenda, além do ministro, me socorre muito bem aqui a doutora Carolina Seebra, além do ministro Cristiano Zanin. Todos eles estavam reunidos no Palácio da Alvorada, aliás, no momento em que mais um ato de desespero ocorria aqui, de um cidadão que lamentavelmente perdeu a sua vida em decorrência também de todos esses abusos. Isso precisa ser dito. A culpa da morte daquele cidadão aqui, diante da Câmara dos Deputados, também recai sobre o Supremo Tribunal Federal, que agora quer terceirizar, jogar para frente a responsabilidade de estar colocando cidadãos em absoluto desespero diante de tanta injustiça. Mas retorno, senhor presidente, à fatídica reunião, da qual nós queremos detalhes, não estava na agenda. Estamos fazendo, a bancada do Novo, todas as solicitações e requerimentos necessários para entender melhor o que ocorreu ali. Mas não é preciso muita fantasia para que qualquer pessoa se dê conta de que ali estavam reunidos aqueles que estão justamente na linha de frente da perseguição, inclusive a mim. Hoje perseguido político, reconhecido pela própria Câmara dos Deputados como tal. Uma suposta vítima ou duas, Lula e Alexandre de Moraes, pelas notícias que hoje são veiculadas com novas prisões, estavam reunidos com o chefe da polícia e, aliás, uma das próprias vítimas continua sendo aquela que conduz os inquéritos. Isso é um absurdo, isso é algo que não se explica em nenhum lugar do mundo que se diga democrático. Por isso, senhor presidente, eu venho aqui neste dia no Senado Federal para dizer que a presença da família do Clezão, a um dia de se completar um ano da trágica notícia que recebi naquele 20 de novembro do ano passado, do falecimento do Clezão, a um dia de completar-se um ano significa, apesar de toda a tristeza,
apesar de toda a revolta e de toda a indignação, significa fé em dias melhores. Significa a certeza de que Deus está do nosso lado. Significa a convicção de que nós vamos superar tudo isso. Porque os violentos, os criminosos não somos nós, pelo contrário, nós estamos agindo sempre dentro da lei, dentro da Constituição e denunciando quem age fora da lei e fora da Constituição. Mas eles só podem agir fora da lei, fora da Constituição, com violência e com perseguição, porque dentro da lei, dentro da Constituição, dentro da democracia, eles não teriam a menor condição de fazer o que estão fazendo contra pessoas honestas, decentes e que só querem um Brasil melhor. É este o nosso objetivo, não é nenhum outro. Nosso objetivo não é de vingança, é de justiça. Não é de retaliação, é de justiça. Não é de ficar causando apenas um espírito de profunda decepção que curve a todo brasileiro e faça com que deixemos de ir às ruas, como Vossa Excelência lembrou, e infelizmente passou a acontecer depois do 8 de janeiro. Não, nós queremos que as pessoas levantem a cabeça, saibam que esta família aqui, de todas as famílias brasileiras, é a que mais teria o direito de ficar em casa, de desistir do Brasil, de dizer chega, nos tiraram o nosso Clezão. Esta família é o nosso maior exemplo, senhor presidente, de que a vida do Clezão valeu a pena, de que não será em vão e que nós vamos honrá-la até o fim. E o Brasil, sem dúvida, sairá mais forte disso. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Deputado Marcel Van Hatten, um deputado corajoso que está sendo perseguido aí de forma escancarada, flagrante, por relação à sua fala na tribuna, de uma denúncia que ele fez desse estado de exceção que nós vivemos. E um ministro, adivinha de onde? Do STF, abre um inquérito para investigá-lo. Imunidade parlamentar no Brasil parece que não existe também. Então, o que é que nós precisamos de mais sinais para ver que nós não temos uma democracia e que... Mas se tu perguntar para a família, por que seu pai foi no acampamento algumas vezes? Foi para orar. Então, isso é crime? Isso é crime, um homem inocente ir para um acampamento orar e depois chegar, depois que estava tudo quebrado, ir para a cadeia e morrer? Nós vamos ter que caminhar na direção que a Carolina aponta toda hora, a individualização. Gente, identifique quem quebrou. Identifique se alguém articulou, se alguém estava ligado ao ato do dia 15, se estava ligado a outros atos, ao homem da bomba. Identifique os radicais, mas não coloque todo mundo no mesmo pacote. E essa audiência, eu acho que esse é o nosso objetivo, não colocar todo mundo no mesmo pacote. E o ministro Alexandre errou. A gente tem que questionar, com medo, não. E agora eu questiono na tribuna, eu questiono de forma legislativa, não questiono como uma pessoa só que ama a família, eu questiono com as minhas prerrogativas de senadora. Ministro Alexandre errou, ministro. Reconheça, dá tempo do senhor reconhecer que o senhor errou, quando o senhor não individualizou as condutas. A gente só quer isso, Girão. Individualize, dá tempo de salvar vidas. Dá tempo de salvar o pastor Jorge. Individualize as condutas. Dê o benefício da dúvida. Já pagaram o preço. Queria que pagassem preço. O preço já pagaram. Já foram presos. Acabou, ministro. Satisfez seu desejo. Põe na rua agora. E comece a individualizar cada caso. Ele já deu a lição. Queria dar uma lição no Brasil? Já deu, ministro. Todo mundo já aprendeu, já entendeu, já deu a lição. Coloque esse povo na rua por uma questão de misericórdia e por uma questão de justiça. As famílias estão clamando. E aqui, Jane, eu quero só repetir o seguinte: continuo aqui, amando você, as suas meninas. Clezão faz uma falta enorme. Quem conheceu ele sabe.
aquele sorriso largo a gente não vai ter mais. Mas a gente vai fazer dessa dor uma luta, Jane. Fica firme. E aqui no Senado, senhores, e muitos eleitores meus que estão aqui, que ficaram muito bravos comigo por causa da minha omissão, que entendam. Nós éramos, eu, Bia, Exalci, o tempo todo. Cuidado, vocês são de Brasília, vão achar que vocês arquitetaram e vocês vão levar mais um crime para este povo. Foi muito ruim. Olha onde nós chegamos. Nós estamos aqui trabalhando. Eu apresentei 3 propostas de emenda à Constituição. Meu papel agora não é mais ser ativista e gritar, é fazer. Nós estamos fazendo muito, gente. Como legisladores, todas as medidas legislativas, o nosso grupo não para, não é isso, Flávio? Todas as medidas legislativas. Ainda não temos os votos suficientes para tudo, mas nós temos pacotes. Cada senador apresentando uma medida. Nosso grupo de oposição não está omisso. Nós não largamos esse povo na cadeia sofrendo. Nós estamos cumprindo o nosso papel. Há coisas, inclusive, que a gente nem divulga. Mas nós estamos aqui. Vocês têm senadores nessa casa. Doutora Carolina, todos os advogados e as famílias. Nós não vamos recuar. Nós vamos trabalhar e caminhar na garantia dos direitos dessas pessoas. Os direitos foram violados. Nós estamos diante de uma das maiores violações de direitos humanos da história do Brasil. É o que está acontecendo. Caminhe firme. Caminhe firme, doutora. Nós estamos aqui. E aqui, Girão, acho que esse era o objeto da audiência. Como estão os presos lá e as famílias aqui. E o exemplo, sonhos interrompidos, problemas financeiros, problemas de saúde emocional, problemas de saúde mental, é o reflexo de decisões indevidas, porque o ministro sabia o que estava fazendo. Dá ainda tempo dele individualizar tudo. E aqui eu encerro dizendo uma coisa, que talvez a imprensa vai começar a divulgar de outra forma, mas a gente vai dar uma resposta também nas urnas. E quero falar, senhor senador Girão e demais colegas que estão aqui, que eu faço um lançamento oficial agora da candidatura de Ana Luísa, a deputada pelo Distrito Federal, a filha do Clezão. E vou dizer uma coisa. E essa menina está pronta. Ela está sendo forjada na dor. Vai ser a deputada mais votada do Brasil, proporcionalmente, para a gente mostrar que nós aqui estamos unidos. Ana Luísa, Kézia e Jane. A gente vai ter uma sessão de homenagem, uma sessão especial para a família, mas a gente podia, já nessa comissão, deixar registrado que os senadores dessa casa não os abandonaram. Não as abandonaram. E não abandonaram nenhuma família. Nós estamos todos os dias, nós acordamos lembrando dos presos. E a gente vai continuar aqui, dentro das nossas atribuições. Entendam, nós temos atribuições e limitações, mas a gente não está, em momento algum, omisso nessa casa. Que Deus abençoe vocês. Eu venho aqui como filha de uma vítima que foi presa injustamente, foi torturada e morta. Sou filha do Clezão. Eu encontrei aqui, durante a audiência, uma foto que me doeu muito. Meu pai, ele não adoeceu na cadeia. Meu pai já estava doente. E eu tenho como provar isso. Dia 8 de janeiro, meu pai já estava numa cadeira de rodas. É muito doído saber, porque ele sofreu desde o dia 8 de janeiro. E desde o dia 8 de janeiro, a gente grita por socorro. E os gritos foram silenciados. Tem pessoas gritando por socorro lá dentro que estão morrendo. Vai chegar ao nível de ter mais uma pessoa, como a história do meu pai, de ter mais famílias, como a minha família?
Até o fim da minha vida, eu irei lutar pelos inocentes do 8 de janeiro. Até o fim da minha vida. Em nome do meu pai. E como meu pai dizia, vamos voltar para Torá. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Beijo, querido. É Vilma? Isso, amo vocês. O Clezão vive. Clezão vive. Clezão vive, e saibam vocês que são filhas, esposa, que Clezão será o símbolo da nossa luta. O símbolo da nossa luta. O símbolo dessa luta. Todas as vezes que eles querem falar sobre 64, golpe militar, eles usam a figura de um advogado chamado Herzog, que morreu nos porões da ditadura. Ah, é? E agora nós estamos vivendo a ditadura do proletariado, que eles nunca quiseram democracia. E nós temos Clezão morto nas vistas e nos porões dessa ditadura estabelecida agora. Então nós não podemos esquecer que Clezão vive. Todas as vezes que você aponta uma indignidade, uma narrativa, uma mentira dessa esquerda desgraçada, eles falam, Marielle vive. E todo mundo já sabe o que aconteceu, já foi desvendado o crime. O crime de Clezão nem precisa. Está documentado, tem foto. Não foi combinado, ao ponto de o procurador-geral pedir para liberá-lo, não pelas condições de saúde, poderia ter sido. Agora que eu vi essas fotos, que eu nunca tive, quero ter, porque eu oficiei ao presidente do Senado para que as fotos que nós temos sejam exibidas também na TV Senado, porque a TV Senado se tornou tão somente um órgão de divulgação dessa ideologia desgraçada e dessa mentira contada, armada dia 8, onde Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, não tinha uma foto para nos entregar, quando todos nós temos. Todos nós temos, e realmente a culpa é do presidente dessa casa. A culpa é do senhor Pacheco. A culpa é do Senado. Isso é um elefante morto, pesado, que tem um orçamento pesado do suor do povo brasileiro. A culpa é do presidente da Câmara, é. São 3 poderes harmônicos entre si e um só manda. Manda com a concordância dos outros. Porque, na verdade, Pacheco não se tornou senador com o voto da esquerda e de Minas. Ele se tornou com um voto da direita, acreditando, para derrotar a Dilma. E aqui ele fez, se preparou, se juntou e ascendeu a uma posição que Deus lhe deu. E abre a boca no dia do tal monumento que eles inauguraram aí e chamaram de brasileiros de traidores da pátria. Traidores são vocês. Traidores são vocês. Amanhã está fazendo 1 ano que o meu Clezão partiu. No meio dessa tanta dor que estamos sentindo, eu falo para vocês, familiares que estão sofrendo, a luta não é de vocês, é nossa. A voz do Clezão foi calada, mas a nossa não. E nós vamos continuar. A nossa luta não parou e vamos continuar. E eu só tenho a agradecer, Magno Malta, que Deus abençoe as nossas vidas. Então eu creio que essa paz eu vou ter de volta na minha casa e no mundo, porque nós precisamos de paz, nós precisamos ter a nossa vida de volta. Não aguentamos mais isso, tanta injustiça, tudo que acontece agora. O culpado é quem? O pessoal do 8 de janeiro, que não tem nada a ver com nada. Escuta, gente, uma mãe, eu estou pedindo para vocês, é uma mãe que todos os dias ora, que ajoelha, que pede. E eu tenho certeza que numa oração de uma mãe, Deus não vai deixar de ouvir. E eu creio que essa anistia vai sair, mas pelas mãos do meu Deus. É isso, gente.
Inclusive, as viagens pagas por empresas condenadas pelo próprio STF, investigadas, regadas a uísque e caviar, nunca vi, não comi, só ouço falar, conforme a música do Zeca. Lagosta, hotéis 5 estrelas e primeiras classes de avião. A culpa é do povo do 8 de janeiro também. Porque se eles estão vivendo esse conforto de forma nababesca, agradeça essas viagens para palestrar sobre um novo ordenamento jurídico ou a nova democracia criada, se não pelos 11, mas pelo menos por maioria absoluta de uma Suprema Corte que devia respeitar a sua Constituição e não faz. Essa frase é significativa. No Brasil, tudo o que acontece, a culpa é do pessoal do dia 8. A incompetência de Haddad como ministro da Fazenda, a incompetência do taradão da esplanada, do ministro dos Direitos Humanos, a incompetência e a língua solta de Janja, tudo isso é culpa do pessoal do dia 8. Tudo isso. A senhora disse bem. Eles encontraram um mote onde eles podem depositar todas as suas sandices, todas as suas anarquias narrativas e mentiras, que na verdade o ponto, é o pilar de todo esse comportamento, sabe, dessa aranha ideológica que colocou as patas no país e que hoje comanda o país a ferro e fogo do seu jeito e da sua maneira. A culpa sempre está na conta. As queimadas da Amazônia, a incompetência da senhora Marina Silva e desse desgoverno está na conta do 8 de janeiro. O problema das contas públicas explodidas de um país que é hoje o país em que o mundo não recomenda para nenhum tipo de investimento por não ter segurança jurídica, a culpa é do pessoal do dia 8. O problema é que o pessoal do dia 8 fez com que o tiro saísse pela culatra. Eles achavam que a imposição do medo, do pânico, cometendo uma sandice, uma mentira, prisões em massa de pessoas inocentes, certamente calaria toda uma nação de mais de 200 milhões de brasileiros, onde mais de 93% é cristã, independente de onde confessa a sua fé, que nos parariam. Não nos pararam. Aqui estamos nós. A despeito de tudo, há um propósito de Deus no fato de nós estarmos juntos aqui, e certamente continuaremos, e nós haveremos de ver o momento em que essa máscara definitivamente ela irá para o chão, e aqueles que devem vão pagar, e vão pagar mesmo. Não adianta se esconder, não tem toga preta para se esconder na hora de pagar a conta. E a conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar para os omissos, aqueles que são detentores de mandato, aqueles que o povo deu um mandato, mas que se escondem. Se escondem para proteger com medo ou para bater palma para essa gente que, de uma certa forma, juridicamente os beneficia pelos crimes que cometem na vida pública. Eles se escondem, eles batem palma para eles fazem coro e dizem amém a tudo que eles dizem e praticam contra esse país. Mas certamente essa é a palavra. O momento chegará. A Bíblia diz que tudo que é feito nas trevas um dia virá à luz. E certamente tudo que foi feito nas trevas, certamente se aproxima o dia da luz, porque nós jamais estaríamos aqui ou iremos contar a retumbante vitória diante de um quadro insano, onde pessoas morreram, onde pessoas foram massacradas, humilhadas, famílias destruídas, empresas destruídas, vidas destruídas, que ninguém vai recompor, mas a história dirá quem foram aqueles que pagaram um preço para que esse país não fosse de fato escravo na Babilônia. E não tem filisteu que vai ficar de pé na hora em que a verdade se revelar. A verdade nós conhecemos já, né?
Nós só queremos saber como ela se efetuará, porque a verdade nós conhecemos. Eu passo a palavra, doutora.